São mais de 2 toneladas sobre 4 rodas. Motor V8 de 530 cavalos. E faz de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. Mas não é só isso que a nova BMW X7 tem para te mostrar. Dá só uma olhada. Não é todo dia e nem qualquer um que tem um BMW X7 como esse aqui dentro de casa. É um carro de mais de 2 toneladas e que mesmo assim chega a 100 km por hora em menos de 5 segundos. E não é só isso, ele é mais tecnológico do que muita casa por aí. E o melhor é que esse X7 que você vai conhecer hoje não é um X7 qualquer. Ele é a versão M50i, que custa R$816 mil. E tem debaixo do capô nada menos que um V8 de 530 cavalos e mais de 76 kg de torque. O câmbio é sempre automático de 8 velocidades e, aliás, que câmbio, hein? O resultado é que esse carro aqui precisa de menos de 5 segundos para chegar aos 100 km por hora. É praticamente o tempo que eu demorei para dizer isso para vocês. Ou seja, ele é grandalhão, mas acelera como esportivo. Mas antes de dirigir esse carro, eu preciso te contar o que ele tem que faz ele ser mais confortável do que muita casa por aí. Começando pelos bancos do motorista e do passageiro, que tem sistema de massagem e até de resfriamento. Sem falar nos ajustes elétricos. Você pode ajustar a distância, a altura e quanto o encosto reclina, mas não para por aí não. Dá para aumentar o apoio para as pernas, ajustar a inclinação do encosto de cabeça e fechar os apoios laterais para que os bancos te segurem nas curvas. Já o lado mais urbano e tecnológico desse carro está na tela multimídia e no quadro de instrumento 100% digital. Essas duas telas reúnem todas as informações de que o motorista e os passageiros precisam. Na tela multimídia, por exemplo, está o GPS e dá até para assistir TV. E quem vai na segunda fileira de bancos nem precisa se esforçar para assistir TV lá na tela multimídia não. É que essa versão já vem com telas também para quem viaja nos bancos de trás. Como dá para perceber, o X7 é um carro alto, mas a suspensão é pneumática, então você pode ajustar a altura dele em relação ao solo por um botão que fica no console central. Dá para alterar em até 8 centímetros a distância dele em relação ao solo. Isso é bom, porque apesar do X7 ser um carro todo luxuoso, você também pode colocar ele num trecho off-road se precisar. Ele tem tração integral permanente e 4 modos de condução. Esses modos alteram a altura da suspensão, o sistema de tração integral, as respostas do acelerador e da transmissão, além do controle dinâmico de estabilidade. E como o X7 é um carro muito espaçoso, até 3 adultos viajam na segunda fileira de bancos com espaço de sobra, dá até para abrir o notebook e ir trabalhando por ali. Afinal, são 3,10 metros de distância entre eixos. Isso mesmo, 3,10 só de distância entre eixos. E se o motorista precisar levar até 6 passageiros, tudo bem, porque o X7 tem uma terceira fileira de bancos e por lá também tem muito mimo. Bom, só de ligar o X7 você ouve o ronco do motor e percebe que ele não é só um carro familiar, ele é um carro que também está, claro, pronto para acelerar, mas você percebe isso mais ainda quando você já está dirigindo esse carro e aí você alterna entre os modos de condução e seleciona o modo Sport e depois a opção Plus. E aí sim, você vai perceber que é só pisar no acelerador e o carro responde grudando no banco. Ou seja, ele é um típico modelo da linha M que tem um bom desempenho, apesar de ter mais de 2 toneladas. Ou seja, não é só o visual esportivo, ele também entrega essa pimenta que ele promete. Eu tô falando aqui durante todo esse vídeo que esse carro tem muita tecnologia e tem mesmo. E quando você começa a dirigir, você percebe outras tecnologias de apoio aqui para o motorista para evitar um acidente, mas também para te trazer mais conforto. A principal dessas tecnologias é o ACC, que consegue manter a velocidade em relação ao carro da sua frente. Mas esse carro aqui tem uma tecnologia bem avançada do ACC. Ele consegue identificar se o veículo da sua frente é um carro, uma moto ou um caminhão, e ele mostra isso para você aqui no quadro de instrumentos. Ele também consegue identificar se for um pedestre, e aí ele vai administrar como que ele vai frear caso ele precise evitar um acidente. Além disso, ele tem o recurso Stop and Go dentro do ACC, ou seja, na estrada ele vai manter a velocidade que você colocou, considerando a distância ali em relação ao carro da frente. Se o carro da frente acelerar, ele sabe que pode voltar a acelerar também.
A câmera de ré tem alguns recursos muito legais. Ela é capaz de virar conforme você gira o volante para aumentar o seu ângulo de visão. E a câmera 360 graus ajusta as imagens conforme a etapa da manobra em que você está. O recurso mais diferentão que essa central multimídia tem para comandar é o recurso de gestos. E se você acha o seu smartphone muito moderno, se liga na chave do X7. Por essa tela aqui você pode conferir se as portas e vidros estão fechados, ajustar a altura do carro, conferir se os faróis estão apagados, além da autonomia restante, e até definir o horário em que o carro deve ligar sozinho para deixar a cabine na temperatura que você quer. O programa Web Motors TV fica por aqui. Se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors, e no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por enquanto é só, até semana que vem. Se cuida. Ótimo 2021 para todos nós. Tchau. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's like Mardi Gras, mixed with doing cardio. Twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, sight for sore eyes. Psycho styles, I go miles, I go guard, I go hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved.